Existem lugares que parecem normais durante o dia, mas quando a noite chega, algo muda. Estradas esquecidas, lugares abandonados e coisas que talvez nunca deveriam ser encontradas. A história de hoje aconteceu numa região afastada do Mato Grosso do Sul e, sinceramente, até hoje eu não sei se aquilo era realmente uma loja. Depois da morte do meu pai, eu nunca mais consegui dormir direito. Nós morávamos numa região afastada de Dourados, no Mato Grosso do Sul. Um lugar cercado por estrada de terra, mato fechado e poucas casas espalhadas. Durante o dia, o lugar já parecia vazio. Mas durante a noite, era pior. O silêncio daquele lugar parecia vivo. Meu pai morreu há 4 meses. Ele trabalhava fazendo entregas entre cidades pequenas da região. Na noite do acidente, estava voltando para casa debaixo de uma chuva muito forte. Segundo a polícia, um caminhão perdeu o controle numa curva. O carro do meu pai foi destruído. Disseram que ele morreu na hora. Mas minha mãe nunca acreditou totalmente nisso. Ela dizia que antes do acidente, meu pai tinha ligado para ela muito assustado, como se tivesse visto alguma coisa na estrada. Só que ela nunca contou exatamente o que ele disse. Depois da morte dele, nossa casa mudou completamente. Minha mãe quase não sorria mais. Meus 2 irmãos pequenos viviam quietos e eu me sentia vazio. Então, comecei a ir sozinho para um lugar afastado, perto da mata. Era o único lugar onde eu conseguia pensar sem ouvir choro, sem ouvir silêncio, sem lembrar da voz do meu pai o tempo inteiro. Para chegar até lá, eu precisava passar por uma estrada velha. E foi naquela estrada que comecei a notar algo estranho. Sempre no mesmo trecho, eu via uma pequena venda de madeira mais ao fundo do mato. Ela parecia antiga, velha demais para ainda funcionar. Mas mesmo assim, as luzes estavam sempre acesas. Às vezes, eu conseguia ver pessoas lá dentro, paradas, observando. Aquilo me deixava desconfortável, mas ao mesmo tempo eu sentia curiosidade. Uma noite, comentei sobre aquela venda durante o jantar. Minha mãe respondeu normalmente. Ah, a venda da Dona Maria? Eu achei estranho ela conhecer o lugar. Então perguntei, a senhora já foi lá? Ela respondeu, todo mundo daqui conhece aquela venda. Naquele momento, achei que estávamos falando do mesmo lugar. Mas alguns dias depois, descobri que não. Minha mãe precisava ir até a cidade e comprar algumas coisas. E eu fui com ela. Enquanto passávamos pela estrada, ela apontou para uma pequena mercearia perto da estrada principal. Tá vendo? É essa a venda da Dona Maria. Naquele momento, eu senti um frio no corpo, porque aquela não era a loja que eu via. A venda que eu conhecia ficava muito mais longe, quase entrando no mato. Então respondi, não, mãe, não é essa. A que eu tô falando fica mais para dentro. Ela ficou em silêncio. Depois me olhou estranho e respondeu baixinho, filho, depois daqui não existe mais nenhuma venda. Eu não consegui responder, porque naquele momento eu percebi que talvez estivesse vendo algo que ninguém mais via. Naquela noite, quase não dormi. Fiquei pensando na loja, nas pessoas lá dentro e principalmente em por que
Ela sempre aparecia só quando eu estava sozinho. Dias depois, decidi voltar lá, sozinho. O céu estava cinza. O vento fazia um som estranho nas árvores. Parecia um sussurro. Conforme eu caminhava pela estrada, meu coração começou a bater mais forte. E então, a loja apareceu de novo, exatamente no mesmo lugar. As luzes acesas, como se estivesse esperando por mim. Fiquei parado olhando durante alguns segundos. Depois, me aproximei lentamente. A madeira da construção parecia podre. As janelas eram escuras e havia marcas estranhas nas paredes. Quando empurrei a porta, um sino velho tocou. O som ecoou pela loja inteira. Lá dentro, o cheiro era horrível. Madeira molhada, ferrugem e algo podre escondido em algum lugar. Havia 3 pessoas lá dentro. Uma senhora sentada numa cadeira, um homem magro atrás do balcão e uma mulher parada perto das prateleiras. Todos ficaram me olhando em silêncio, sem piscar, sem expressão. Tentei agir normalmente. Peguei um refrigerante antigo da geladeira e alguns doces. Quando fui pagar, o homem sorriu. Mas tinha algo errado naquele sorriso. Era como se ele não soubesse sorrir direito. Então ele perguntou: "Você é filho do homem da estrada, não é?" Naquele momento, meu corpo inteiro gelou, porque eu nunca tinha visto aquele homem na vida e ele conhecia meu pai. Eu tentei perguntar do que ele estava falando, mas antes que eu abrisse a boca, a senhora sentada falou algo muito baixo. Ele não devia ter voltado naquela noite. Meu coração disparou. Perguntei o que ela queria dizer, mas os 3 começaram a me olhar em silêncio, parados, como estátuas. Então a mulher apontou lentamente para a floresta atrás da loja e disse: "Algumas estradas não gostam que as pessoas escapem." Naquele momento, eu senti um medo impossível de explicar. Saí da loja quase correndo. Mas antes de ir embora, olhei pela janela e os 3 ainda estavam me observando, sem piscar. Naquela noite, comecei a ouvir coisas perto da minha casa. Passos no quintal, sussurros no vento, batidas na janela durante a madrugada e todas as noites eu sonhava com a estrada, sempre a mesma estrada. E no sonho, meu pai ficava parado no meio dela, molhado pela chuva, tentando dizer alguma coisa, mas eu nunca conseguia ouvir. Até que uma noite, decidi voltar naquele lugar mais uma vez. Eu precisava entender o que estava acontecendo. A estrada parecia diferente naquela noite, mais escura, mais longa. O vento fazia um barulho estranho, quase humano. Quando a loja apareceu, algo estava errado. As luzes piscavam e a porta estava aberta, como se alguém estivesse esperando minha chegada. Entrei devagar, mas dessa vez não havia ninguém. O lugar estava vazio, completamente silencioso. Então comecei a ouvir um som vindo do fundo da loja, água pingando. Caminhei lentamente até uma porta velha de madeira e quando abri, meu sangue congelou. Havia fotos do meu pai espalhadas pela parede. Fotos antigas, recentes, até fotos tiradas depois da morte dele. No meio delas, havia uma imagem do carro destruído no acidente. Mas o pior era que na foto existiam pessoas paradas na estrada observando o acidente. As mesmas pessoas da loja. Nesse momento, ouvi passos atrás de mim. Quando me virei, os 3 estavam parados na porta.
mas eles não pareciam humanos. Os corpos eram altos demais, os braços compridos demais, e os rostos pareciam deformados, como se alguma coisa estivesse tentando imitar pessoas reais. A senhora então abriu um sorriso impossível e disse: seu pai viu a estrada verdadeira. As luzes começaram a piscar e naquele momento vi algo atrás deles. Uma figura parada no escuro. Era meu pai. Mas havia algo errado com ele. Os olhos completamente pretos, a pele pálida, o corpo imóvel. Então, ele começou a apontar lentamente para sair, como se estivesse mandando eu fugir. E foi exatamente isso que eu fiz. Saí correndo da loja sem olhar para trás. Enquanto corria pela estrada, eu conseguia ouvir passos atrás de mim, muitos passos. E o sino da loja tocando no meio da mata, mesmo estando longe dela. Quando finalmente cheguei em casa, minha mãe perguntou o que tinha acontecido, porque eu estava tremendo. Mas eu nunca contei a verdade, nunca contei o que vi naquela noite. E desde então, eu nunca mais encontrei aquela loja. Já procurei durante o dia, durante a noite, em diferentes estradas, mas ela simplesmente desapareceu, como se nunca tivesse existido. Só que às vezes, quando o vento sopra muito forte durante a madrugada, eu ainda consigo ouvir aquele sino vindo da estrada. E desde aquele dia, eu nunca mais passei sozinho por aquela estrada. Mas me diz uma coisa, você teria coragem de entrar naquela loja? Se gostou da história, deixa o like e se inscreve no canal, porque ainda existem muitas histórias estranhas escondidas por aí.